Muito bem, meus alunos, sejam bem-vindos de volta aqui. Vamos assistir mais uma aula aqui, a nossa aula sobre petróleo, né? Então aqui tem alguns temas que a gente vai discorrer ao longo desses 30 e poucos minutos de aula aí, tá? Então a gente vai ver sobre a origem do petróleo, a composição química desse petróleo, como se obtém a extração, o refinamento, produtos de utilização dos derivados de petróleo e os impactos ambientais e os principais acidentes que ocorreram com o petróleo, tá? Então já deixa a apostila do lado aí. Essa é a nossa unidade 6, né, ou aula 6 aí da apostila de vocês, que se encontra na página 516, ok? Então vamos lá. Então qual que é a origem do petróleo? A origem do petróleo, ela é fundamentalmente formada, vamos dizer assim, por materiais, restos de materiais e restos de vegetais ao longo do tempo. Então, esses materiais, tais como os fitoplânctons, eles foram se depositando no fundo de grandes lagos do oceano, e esse ao longo do tempo foi sofrendo altas pressões, altas temperaturas, e milhões de anos eu vou formando camadas. São esses bolsões. Então, esses bolsões de matéria orgânica em decomposição há milhares de anos são o que a gente chama de petróleo. Então, é uma massa grudenta, uma massa com uma viscosidade. O que é a viscosidade? É o perfil que esse líquido tem de escorrer num determinado superfície. Então, a água, por exemplo, ela é pouca viscosa. Ela quase não tem a viscosidade nenhuma. Um gel, por exemplo, ele já é mais viscoso. Ele tem tendência a agarrar as suas moléculas numa superfície. Então, o petróleo é mais ou menos dessa maneira. Então, logicamente que a gente tem diferentes tipos de petróleo. A gente tem uma ideia de que o petróleo é totalmente negro, como obtido no Brasil ou na região da França, por exemplo. Mas a gente tem um pouquinho mais amarronzado, vamos dizer assim, que é o derivado do Oriente Médio, ali na região da Arábia, vamos dizer assim, do Irã, do Iraque. E depois tem esse mais aqui na região do Mar Negro, entre a Turquia e a Grécia. Então, são tipos de petróleo que são derivados especificamente de determinadas regiões. Então, a gente vai ver que depois a profundidade que isso também é depositado, ou seja, que ficou há milhões e milhões de anos, também interfere em sua composição. Uma vez que a gente tem a extração do petróleo ou a localização de petróleo em terra, e também tem no mar, né, no oceano. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui pode ter restos de baleias, por exemplo, pode ter restos de outros tipos de animais aquáticos. Se for, por exemplo, em terra, a gente pode ter restos de animais como os dinossauros. Então, o petróleo são longas cadeias de carbono, que a gente vai entrar mais afim na composição química, são restos de animais e vegetais. E lembrando, grande parte dos animais e dos vegetais são feitos de cadeias carbônicas, ou seja, são feitos do elemento carbono, carbono e hidrogênio, que a gente vai chamar de hidrocarbonetos, ok? Então essa é a origem do petróleo. Vamos seguir aqui para a gente ver a composição química do petróleo. Então veja só, uma massa totalmente escura, uma massa cinzenta, se aproxima muito do piche que a gente costuma ver no asfalto, né? Uma coisa grudenta, preta, e lá dentro existem milhares, trilhões, bilhões de moléculas de carbono e hidrogênio, que a gente chama de hidrocarboneto. Então perceba aqui eu tenho uma cadeia de hidrocarboneto, carbono fazendo suas ligações químicas, hidrogênio fazendo suas ligações químicas, e aqui eu tenho uma composição elementar, ou seja, o petróleo ele é composto de aproximadamente 83 a 87% em peso de carbono. Temos hidrogênio de 11 a 14% em peso de hidrogênio. Enxofre também tem. Até 8% pode ter de enxofre. Tem nitrogênio, tem oxigênio e outros metais, tais como o ferro, o níquel, o vanádio.
Ok? Então olha só, então o petróleo praticamente a composição química dele elementar é essa, mas a composição de estrutura dele é essa aqui. Então aqui eu tenho um etano, e aqui eu tenho um eteno, aqui eu tenho um metano, tá? Aqui eu tenho um propano. Então essas são as pequenas moléculas dentro dessa massa complexa de petróleo. A gente vai entrar, e vocês vão estudar isso mais a fundo, em química orgânica, tá? Principalmente a partir do ensino médio. Então, a composição química do petróleo ela é bem complexa, mas o que vocês têm que guardar agora, de antemão, é que a composição química do petróleo é feita principalmente de cadeias de hidrocarbonetos. Isso aqui é uma cadeia de hidrocarboneto, ó. Tá? Então, vamos seguir aí. E como que eu faço para extrair realmente essa massa grudenta, esse petróleo, né? Que a gente vai ver que ele é um dos principais combustíveis do mundo, tá? Então a gente movimenta carro, constrói as coisas com o petróleo. Então, olha só, existem duas maneiras de fazer a extração do petróleo. Uma é o que a gente chama, e já foi muito utilizado, é onshore. Onshore quer dizer na terra, tá? Então, esses aqui são os cavalinhos de petróleo. Eles ficam movimentando como se fosse um ciclo para cima e para baixo, que funciona como se fosse uma bomba. Então, eu estou extraindo o petróleo. Eu tenho aqui nesse como se fosse um cavalete, eu tenho um tubo que desce até uma determinada região. Eu vou mostrar isso para vocês, que são os perfis do solo. Desce até uma determinada profundidade e ele começa a extrair o petróleo. Então essa é o que a gente chama de onshore. Existem poucos cavalinhos desse no planeta, porque a maioria foi migrando para o oceano, onde a gente descobriu ao longo dos tempos que existiam mais petróleo do que em terra firme, tá? Quando a gente faz a extração do petróleo em alto mar, a gente chama de offshore, que são aquelas plataformas imensas, né? Existem barcos, existem embarcações, existem plataformas menores, mas essas são as plataformas que extraem a maior quantidade de petróleo. E eu quero que vocês percebam aqui que a gente foi avançando cada vez mais para o oceano sem limite, vamos dizer assim, né? Para distâncias maiores. Então, olha só, em 1977 a gente conseguia captar no máximo a 125 metros de profundidade, ok? 79 já subiu um pouco, vamos chegar aqui em 1994, a gente já conseguia extrair petróleo a quase 1000 metros, ou um pouquinho mais de 1000 metros de profundidade, ou seja, 1 quilômetro. E 2003, olha, quase 2000 metros de profundidade, então são 2 quilômetros de profundidade. Imagine uma mangueira, aqui a plataforma é imensa, aqui uma mangueira com 2 quilômetros de profundidade extraindo petróleo. Só que a gente foi além. Vocês já viram falar no pré-sal? O pré-sal, ele praticamente, a gente tem profundidades de mais de 5.000 metros de profundidade da extração do petróleo. A gente vou mostrar umas imagens para vocês, como essa aqui, olha só. Então você tem uma plataforma, aqui é o fundo do mar, né? Esse aqui é um perfil de solo, um perfil das camadas que contém o petróleo. Então imagine que essa camada aqui a gente chama de pós-sal, ou seja, ela está lá em cima, só que o petróleo aqui às vezes não é de boa qualidade ou tem pouco petróleo, e a partir de experimentos e tecnologia a gente descobriu que existia um petróleo lá na camada pré-sal, ou seja, depois dessa camada de sal, a mais ou menos de 5 a 7 mil metros de profundidade, ou seja, de 5 a 7 quilômetros de profundidade. E aí a gente bota uma mangueirinha lá e começa a sugar todo esse petróleo aqui para a produção de inúmeros produtos. Lembra, isso aqui são cadeias, ou seja, são hidrocarbonetos, cadeias de carbônicas acumuladas há bilhões e bilhões de anos aqui. E a gente está pegando e está jogando isso para a superfície. Isso tem um impacto, o impacto principalmente do aquecimento global. Nós estamos tirando o carbono que está alocado aqui
e estamos jogando para a superfície. Você transforma isso, por exemplo, em gasolina, e essa gasolina é queimada no automóvel. Esse automóvel, a gente vai ver que um combustível sendo queimado, ele gera CO2. Esse CO2 ele está aumentando em função da sua particularidade como química, ele está aumentando o aquecimento global. A gente vai ver isso mais à frente aqui. Então olha só, isso aqui é um perfil de solo. Aqui eu poderia ter um cavalinho como se fosse uma bomba extraindo esse petróleo, uma bomba que faz uma sucção do petróleo a regiões bem mais amenas aqui, né? Com menos profundidade você extrai. Mas hoje ninguém tem no fundo do quintal ou no seu terreno uma região onde a gente possa encontrar petróleo com uma acessibilidade tamanha que a gente possa extrair. E quando a gente fala em pré-sal, a gente está falando nessa região aqui, ó. A localização do pré-sal no Brasil, ela está no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, um pouquinho aqui até Santa Catarina e Paraná, e lá no Espírito Santo. Então ela vai do Espírito Santo realmente até Santa Catarina. Então é todo esse bolsão aqui que está a mais ou menos, né, 5.000, 7.000 metros de profundidade. Então essas regiões é onde a gente tem as plataformas. Então algumas cidades dessa região aqui, vocês já ouviram falar que eles ganham royalties. O que é ganhar royalties? Eles ganham um bônus por estar presente essa região, esse bolsão de petróleo. Eles ganham um lucro em função disso. Principalmente as cidades litorâneas aqui recebem um bônus, né, para poder captar, porque isso aqui faz parte do Brasil. Então essa distância da costa até o bolsão é mais ou menos de 200 quilômetros, e toda essa região aqui onde ele está localizado aí, tá? Então se a gente pegar esse perfil de solo, é mais ou menos o que a gente encontra nessa região aqui. Então você encontra um solo, depois você encontra um cascalho, você encontra uma rocha impermeável. O que é impermeável? É uma rocha muito dura, que não deixa passar nem líquidos e nem gases. E para furar isso aqui é um trabalho danado. E depois você tem a região onde você tem o petróleo. E geralmente esses bolsões aqui, pessoal, que contém o petróleo líquido, você tem a formação de gases aqui, principalmente gases como o metano, né, o CH4. Então, toda vez que eles extraem isso aqui, por exemplo, você vai ver nessas plataformas algumas, né, não somente uma, mas algumas chamas, ou seja, como se fosse um bico de Bunsen aqui, né, ou seja, uma lamparina acesa. Isso está queimando o metano. Esse metano é um gás, ele está saindo toda hora, ele furou ali, ele está saindo. Então é preciso queimar esse metano e não deixar ele ir para a atmosfera, porque ele tem alto poder destrutivo da atmosfera. Olha só que situação, né? A gente tem alguns impactos ambientais, ao mesmo tempo o petróleo tem todo o seu poder de economia, né? Todo o poder para se transformar em inúmeros produtos que a gente vai ver mais à frente aí. Então, feito isso, eu retiro esse petróleo nessas camadas com esse tipo de offshore ou onshore, né? E levo isso para uma refinaria de petróleo. O que é uma refinaria de petróleo? Entra-se, é um equipamento muito parecido com isso aqui. Isso aqui é um forno, né? Que a gente chama de, na realidade o forno está aqui, mas isso aqui é uma coluna de extração que a gente chama de destilação fracionada. Lembra na aula de mistura? O petróleo é uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu só vejo uma fase, principalmente uma fase. Então esse petróleo que entra aqui, ele tem inúmeros compostos ali dentro. Eu vou colocar ele dentro de uma fornalha ou de um forno e vou aquecer esse cara. Na hora que eu começo a aquecer isso aí, os produtos mais voláteis, ou seja, de cadeias carbônicas pequenas, eles vão começar a sair primeiro. Lembra que eu falei do metano? O metano é CH4. Então tem um carbono só e 4 hidrogênio. A gasolina, que está nesse intermediário aqui, ó, ele tem de 5 a 12 carbonos.
O óleo, por exemplo, o óleo combustível tem mais de 30 carbonos. Então, quanto mais carbono, mais pesado ele vai ficar, menos ele consegue subir nessa coluna de fracionamento, tá? Então, voltando, quando a gente tinha feito as misturas, eu tinha dois tipos de destilação. Destilação simples, aonde eu deixo volatilizar todo o meu líquido e recupero somente o sólido. E a destilação fracionada, aonde eu tenho uma mistura totalmente homogênea, mas eu quero recuperar suas partes. E o que é recuperar suas partes? Fazer com que eu entenda, ou seja, leve em consideração os pontos de ebulição de cada substância. Então, o ponto de ebulição desses gases aqui são muito baixos, perto de 40 a 50 graus. O ponto de ebulição desses caras que estão aqui embaixo são mais altos, perto de 400, 500 graus que está aqui. Então eu coloco uma massa de petróleo aqui preta, eu começo a aquecer isso, algumas substâncias que estão no petróleo começam a sair. Eu posso pegar os gases que são os gases que a gente utiliza, por exemplo, na cozinha, né, no botijão de gás, que é o GLP. O que quer dizer GLP? Gás liquefeito de petróleo. O gás liquefeito de petróleo é feito principalmente de butano, com 4 carbonos, e propano, ok? Com 3 carbonos. Então a gente vai ver isso mais à frente. A gasolina, vai saindo o querosene. Então, e no final aqui, no final sobra uma massa que eu mesmo aquecendo eu não consigo separar mais ela, que a gente chama aqui principalmente de piche, a gente chama de betume. É uma massa que não consigo mais separar e ela tem altas cadeias carbônicas, tá? Eu tenho um slide mais à frente que mostra principalmente essa questão dos carbonos. Então olha só, eu libero o GLP, ele vai de 1 a 4 carbonos na cadeia. Aquelas molequinhas que eu mostrei lá no início para vocês. Depois eu tenho uma nafta. A nafta é utilizada para inúmeras produção de produtos, vamos dizer assim. Depois eu tenho gasolina de 5 a 10. Depois eu tenho um querosene. Querosene é um combustível de 10 a 16 carbonos. Depois eu tenho o diesel para carros, tratores, caminhões, de 14 a 20 carbonos. Depois eu tenho óleos lubrificantes, mais viscosos ainda. Perceba que eu estou saindo de gases para líquidos ralinhos, para líquidos mais viscosos, como o óleo lubrificante. Depois eu tenho aqui, ó, de 6 a 20, de C20 a C70, ou seja, de 20 carbonos para 70 carbonos, eu tenho combustível, né, fuel, combustível para barcos, grandes barcos, embarcações. E depois aqui eu tenho essa massa que eu falei para vocês, que é um resíduo, é o alcatrão, é o piche para fazer asfalto, é para fazer uma calafetação. Então, essa é uma torre de fracionamento muito comum que se usa hoje na refinaria de petróleo. Quando eu tenho, por exemplo, combustíveis como gasolina e querosene, quanto mais cadeias carbônicas eu tenho, mais energia esse cara tem. Mas em contrapartida, eu tenho aqui na gasolina, no querosene, no diesel, componentes, por exemplo, como o enxofre. O enxofre ele libera um gás, que é o SO2. O SO2 é o dióxido de enxofre. Ele pode causar também gás, ele é um gás de efeito estufa e ele pode causar chuva ácida. Então, o SO2, ou seja, dióxido de enxofre, pode causar chuva ácida. Por isso que aqui a gente tenta substituir o diesel por biodiesel. O biodiesel não tem enxofre, então ele vai queimar, vai produzir os mesmos CO2, vai produzir a mesma energia, mas ele não tem o enxofre, ok? Mesma coisa, a diferença entre gasolina e etanol. Embora a gasolina tenha um poder de combustível um pouco maior do que o etanol, mas a gasolina contém a presença de enxofre, e o enxofre é prejudicial ao meio ambiente, tá? Então, além dos gases prejudiciais do petróleo, né, a queima de derivados do petróleo como gasolina, diesel,
óleos, a gente tem outros impactos ambientais do petróleo. Impactos ambientais, por exemplo, como aconteceu o ano passado nas manchas que apareceram no litoral brasileiro, né? Então eram manchas de petróleo. Lembrando, o petróleo são cadeias carbônicas e ele tem uma densidade menor do que da água. Então ele não afunda na água, ele fica boiando na água. Então se o cara derrama uma quantidade imensa de petróleo, como vocês vão ver aqui na próxima fala, nesse slide aqui, vocês vão ver que esse petróleo pode estar até no fundo do oceano, com qualquer outro tipo de embarcação, mas ele vem à tona, ele vem na superfície, ele vai procurar, as marés e as ondas levam eles para o litoral ou para as baías, tá? Então fica toda essa massa que de 2019 ninguém descobriu ainda quem fez essa barbaridade aqui. Se a gente pegar um desastre de derramamento de petróleo, existiu um cargueiro em 1989 do Exxon Valdez. Ele derrubou milhões e milhões de toneladas de petróleo na região do Alasca. Então houve um vazamento e pela distância e pelas condições na época, né? Olha só, 1989, já faz um bom tempo aí, não conseguiu, vamos dizer assim, administrar isso aqui muito bem, e quase todo esse óleo vazou e foi para a região. Houve uma grande mortandade de peixes e animais da região. E um terceiro acidente foi o que aconteceu numa plataforma no Golfo do México em 1910. Essa plataforma estava extraindo petróleo e essa plataforma pegou fogo e ficou dias e dias, morreu muita gente lá, ficou dias e dias para apagar esse fogo aqui. Quando tem um acidente, ou você tem uma espécie de catação, como fizeram aqui no litoral brasileiro, ou você pode fazer uma cercação aqui, uma barragem, para que isso não aumente de área, ou até mesmo você poderia, dependendo da quantidade de petróleo, você pode tacar fogo nele, ou seja, fazer com que ele queime na superfície do oceano, da baía, ou que seja, tá? Então existe hoje algumas técnicas. Uma técnica muito boa é aplicar alguns produtos, principalmente produtos químicos, para que absorva esse petróleo. Então é como se fosse um produto químico que vai absorver todo esse petróleo. Para vocês terem uma ideia, existem algumas pesquisas que utilizam cabelo humano para poder absorver petróleo. Então esses derivados de petróleo podem ser absorvidos por uma espécie de esponja feito de proteína. Cabelo humano é praticamente proteína, tá? Então, todos esses produtos, né, que a gente tem derivados do petróleo, a gente utiliza principalmente como combustível. Então, perceba essa equação aqui, ó. Então, toda vez que eu tenho um combustível, desde uma madeira, desde um carvão, até mesmo o etanol ou a gasolina, o diesel, se eu colocar ele na presença do oxigênio, que é o meu oxidante, em função de uma faísca, né, uma pequena centelha, vai ocorrer uma combustão. Então isso aqui é uma reação de combustão. O que é combustão? É a queima. E vai produzir principalmente CO2 e água. Tá? Então olha só, esse CO2 aqui é o que a gente manda para a atmosfera. E é o mesmo CO2 que quando eu me alimento, por exemplo, com um pedaço de pão, eu retiro essa energia, porque eu estou fazendo uma pequena oxidação, né? uma pseudo combustão no meu organismo, e eu estou eliminando aqui, ó. Isso aqui é o CO2, eu estou eliminando o CO2. Eu absorvo o oxigênio, preciso do oxigênio para fazer a minha combustão interna, a minha catabolização dos meus alimentos, e jogo o CO2 fora. Esse CO2 é o que está aumentando na superfície terrestre, que vocês já devem ter ouvido falar. E se a gente plotar essa curva, o que é plotar? Botar uma em cima da outra, mostra aqui o aumento da temperatura com o meu aumento de CO2. Tá? Então as condições que a gente tem hoje de queimada de combustível, principalmente o combustível que está sendo jogado, olha a chaminé aqui, ó.
o combustível que está sendo o carbono que está sendo capturado lá no petróleo, lá na crosta terrestre, e jogando para cima, eu estou aumentando a concentração de CO2. Esse aumento de concentração de CO2, ó, como a gente pode observar aqui, está aumentando a superfície do planeta, a temperatura da superfície do planeta. E isso, aumentando, chegando aqui até 1 grau, vamos dizer assim, ó, 0,8, a gente está quase beirando a 1 grau, é muito catastrófico. Por quê? Porque você tem uma inversão muito forte de ciclos de temperatura. Lembrando que quando eu tenho temperaturas baixas e temperaturas altas, o gás, ou seja, a temperatura mais alta, o ambiente que está uma temperatura mais alta, ele tende a subir. E o gás que está mais frio, ele tende a descer. Então a gente está aumentando esse ciclo em função desse aumento de temperatura. Então são ciclos maiores de movimento de temperatura. Isso vai causar furacões, por exemplo, estiagens. Além do que esse aumento de temperatura, a gente está fazendo o derretimento das geleiras, fazendo com que aumente o nível do mar. Então a gente tem que parar de emitir CO2 em excesso. Os derivados de petróleo, na minha opinião, eles são para construir as coisas, para construir plástico, para construir peças que nós vamos usar ao dia a dia, não para ser queimado no motor do carro. Para ser queimado no motor do carro, eu vou pôr um bio aqui na frente, ó, desse combustível. Vou colocar biocombustível. Biocombustível como o etanol, biocombustível como o biodiesel, biocombustível como o bioquerosene, que são derivados de plantas. Então depois a gente pode entrar mais em detalhe isso futuramente, mas existe um ciclo do carbono fechado. Quando eu obtenho energia somente do petróleo, eu tenho um ciclo onde eu estou aumentando a concentração de CO2. Tá bom? Então, essa foi a explanação do petróleo. A gente vai seguir agora para os exercícios, e aí a gente faz alguns exercícios da apostila. Eu mostro a página para vocês que estão, e depois vocês resolvem os exercícios que estão faltando, e daí tem o plantão aí para vocês me questionarem e perguntarem como que a gente pode resolver os exercícios que estão faltando aí. Tudo bem? Pessoal, voltando aqui então, vamos ver o exercício 2 aqui da página 524. Olha só, Marcelo e seu irmão alugaram uma casa de praia. E chegando ao local, frustraram-se ao ver que a areia e o mar estavam cheios, né, de manchas de petróleo. Quando toneladas de petróleo são despejadas no oceano, geralmente por negligência humana, ondas de óleo aparecem na praia. Foi o que aconteceu em 2019, né? Todas aquelas manchas no litoral brasileiro. Não só no litoral brasileiro, mas em toda essa região aqui, inclusive nos Estados Unidos. Toda essa costa, né, do Atlântico. Nas encostas pedregosas e nos portos. Vários animais são cobertos por uma fina e grudenta camada de óleo, sucumbindo a uma morte lenta e agonizante. Essas grandes manchas negras que se formam sobre a superfície do oceano ocorrem porque o petróleo... Daí ele fala, por que ocorre isso? Daí ele forma um precipitado com a água do mar. Precipitado, pessoal, é alguma coisa que precipita, ou seja, que coagula. Precipitado poderia ficar tanto em cima quanto embaixo. Um precipitado seria um corpo de chão. O precipitado ele forma na decantação, tá? Então, aqui a gente pode assumir mais o precipitado como iria para o fundo. Flotar, nas nossas aulas de mistura, flotação, ou seja, flotar é ir para cima, ok? Precipitado é ir para baixo, igualmente decantar, é ir para baixo. Nesse caso o petróleo não iria, né? Senão ele iria para o fundo do mar, quase que estava resolvida a nossa situação, principalmente no litoral. Embora o impacto ambiental ainda seja grande, porque o petróleo vai estar no fundo do mar. Tem menor densidade que a água do mar e é insolúvel nesse meio,
Bom, insolúvel ele é, porque a água é, olha só outra denominação, a água é polar. E os derivados de petróleo, como óleo, gasolina, o diesel, são apolares, não se misturam por causa dessa propriedade química. Então essa aqui está parecendo quase a correta, mas vamos ver as outras aqui. Tem maior densidade que a água do mar e é solúvel nesse meio. Não, não é solúvel nesse meio. Senão a gente não iria ver. Imagine algumas toneladas de petróleo dentro de bilhões e bilhões e bilhões de litros de água do mar. Se misturaria facilmente, a gente não iria nem perceber que houve um acidente. Forma mistura homogênea com a água do mar. Não forma mistura homogênea porque não se misturam. Reage com a água do mar formando uma substância negra. Também não reage com a água do mar. Então, a letra B. O petróleo tem menor densidade que a água, por isso que ele boia, por isso que ele é insolúvel em água, além dele ser insolúvel em água, tá? Então a letra B. Vamos ver aqui, ó. As frações que compõem um barril de petróleo podem variar dependendo de sua origem. Isso que a gente já discutiu aí. O esquema seguinte ilustra a composição média, porcentagem em volume de barril. Então, de um barril. Então, olha só, eu tenho um barril aqui, tá? E aqui eu tenho as porcentagens: diesel 40%, gasolina 18%, óleo combustível 14%, GLP 8%, nafta 8%, querosene de avião, né, ou seja, gasolina de avião 4%, outros 8%. Primeiramente, para eu acertar a porcentagem aqui, eu preciso ver se tudo isso aqui dá 100%. Se isso aqui dá 100%, ou seja, toda vez que eu pegar 1 litro, 1 quilo, 100 litros, 100 quilos desse barril aqui, eu vou encontrar uma mistura, porque eu lembro que eu falei para vocês, isso aqui é homogêneo, porque é homogêneo, toda vez que eu pegar alguma parte disso aqui, eu vou encontrar essa porcentagem aqui. Por exemplo, se eu pegar 100 quilos aqui desse cara, o barril deve ter um pouquinho mais, o barril deve ter até uns 300 quilos aqui de petróleo. Mas se eu pegar 100 quilos do petróleo, eu vou ter 40 quilos de diesel. Eu vou ter 18 quilos de gasolina. E assim sucessivamente até completar os 100 quilos, tá? Então, ó, sabendo que um barril contém, esse barril contém 159 litros, determine o volume de óleo diesel que pode ser obtido nesse barril. Então, o óleo diesel, o primeiro aqui. Então, veja só, se tudo isso aqui é 100%, ou seja, se eu pegar um barril de 100 quilos, eu vou ter 100 quilos, eu vou ter 40 quilos de diesel. Então, resumindo, 159 aqui, 159 litros é 100% do meu barril, ok? Quanto que é 40% desse barril? 40% desse cara vai me dar 63,6 litros. Tudo bem? Então vamos para o próximo e último. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil em terra, ou seja, onshore. O petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes por destilação. Esse processo é baseado nas diferentes temperaturas de ebulição das substâncias relativamente próximas. A figura abaixo representa o esquema de uma torre de destilação fracionada para o refinamento do petróleo bruto. Está aqui a torre. Nela, os números 1 e 4 indicam as seções nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela abaixo da figura são representadas as características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo. Então, olha só, o petróleo entra aqui, é jogado, na realidade vem o petróleo por aqui, é jogado por uma bomba, entra nessa formalha, é aquecido. Então, na hora que ele é aquecido, saem frações nesse ponto 4, saem frações no ponto 3, saem frações no ponto 2 e saem frações nesse ponto 1. Então, quanto maior a cadeia, mais vai ficando aqui embaixo, tá? Então, quanto maior a cadeia, olha só, 17 carbonos, está aqui embaixo o óleo lubrificante. De 13 a 17 moléculas, está aqui no meio o óleo combustível. De 11 a 12, está aqui, ó, querosene. De 5 a 10 carbonos, ou seja, de 5 a 10 carbonos, está
está aqui a gasolina. Então, e isso relacionado com a faixa de ebulição, né? A faixa de temperatura de ebulição. Então, olha só, ele pergunta o quê? Para análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de querosene. Então, se ele quer coletar a amostra de querosene, aonde que ele vai colocar o tubinho dele para captar? Ou seja, aonde que ele vai colocar a canequinha dele para ele captar aqui? Hã? Olha só, aqui ó, no 3, na seção 3, porque a seção 3 é onde eu tenho a terceira, ou seja, a terceira fração, então é a querosene, ele vai de 11 a 12 carbonos, né? Ou seja, a temperatura de ebulição vai de 75 a 235 graus Celsius. Então, lembrando, quanto maior o número de carbono, mais pesado ele fica para entrar e começar a sair, ou seja, ele é pesado para subir aqui. Quanto menor o número de carbono, mais esse cara vai subindo e começa a sair. Se eu tivesse, por exemplo, com 1 ou 2 carbonos, que a gente chama de etano ou metano, ele estaria saindo nessa região aqui, bem lá em cima. Tá bom? Pessoal, então esse exercício está na página 526. A gente vai ficando por aqui. Assistam essa aula realmente, se precisarem mais de uma vez. Resolvam agora, terminando a aula, resolvam os exercícios na plataforma Maestro, porque esses exercícios são que valem nota, tá? A gente está computando muito bem a nota do Maestro para vocês, então não deixe de resolver, além de vocês resolver os exercícios na apostila. Se tiverem qualquer dúvida, a gente tem os nossos plantões aí, tudo bem? Um grande abraço, sucesso aí, tchau, tchau.